Sentados cada um dos gatos em silêncio, caso para frente. Essa parte. Fecha a porta, Mateus. Na aula de hoje nós falamos sobre uma pensadora contemporânea, socióloga, chamada Adrienne Rich. Ela que nasceu em 1929, no século XX, faleceu em 2012, no século XXI. Então, nessa transição do século XX para o século XXI, ela vai refletir sobre a sexualidade. Sexualidade que durante muito tempo ela esteve condicionada aos ditames religiosos. Boa parte da história, nossa, principalmente ocidental, foi a religião que determinou, ditou o que seria certo ou errado no campo da sexualidade. Inclusive tem um dos mandamentos, os 10 mandamentos, que é exclusivo sobre sexualidade, que é o não pecar contra a castidade. O que é não pecar contra a castidade? Não cometer adultério, não fazer sexo fora antes do casamento. Não se apegar ao anjo, não mandar o DJ, não liberar o chão. Nada disso pode, isso é considerado pecaminoso pela religião. A Adrienne Rich vai mostrar como a sexualidade, primeiro, antes ela estava no âmbito religioso, mas esse âmbito religioso era muito patriarcal, machista. Colocava o homem sob controle, sob poder. Inclusive, muitas legislações de muitos países vão trabalhar nesse sentido. Por exemplo, os Estados Unidos, como a gente vai ver aqui. Nos Estados Unidos, sexo lésbico era considerado crime. Sexo de mulheres. Mulheres que eram pegas se masturbando tinham o seu clitóris cauterizado. O sexo oral, a mesma coisa. Mulheres não podiam fazer sexo oral. Então tinha uma série de restrições em relação ao comportamento sexual feminino. Aí a gente vai ver aqui, ó, que no século XIX, como uma prostituta ela pegava a doença de um homem normal, né, o crime que a gente tinha cometido era a mulher. Ela que era punida. Lá em 1864, na lei das doenças contagiosas da Inglaterra, da Grã-Bretanha, ela punia, né, as prostitutas que eram infectadas pelos clientes. A mulher que foi infectada e ela mesma punida. Você viu que a sociedade é machista? E como é que é a visão em relação à sexualidade da mulher sempre é repressora? O homem pode sair pegando geral. Ele é o bonitão, gostosão, fodão. Se quiser fazer isso, é uma vadia. Então tem toda essa visão. E tem toda uma carga religiosa, mas não só religiosa, realmente é referendada também pelo próprio Estado, pela própria ciência em alguns aspectos. Então a heterossexualidade, ela vai dizer que é compulsória, nós somos forçados a ser heterossexuais, e principalmente essa heterossexualidade compulsória, forçada, ela é para manter o homem dominando a mulher. Porque o heterossexual é superior ao homossexual nessa perspectiva, e o homem é superior à mulher. Por isso ela vai defender outras formas de interpretar a realidade, principalmente se libertando dessa visão binária, heterossexual, homossexual, homem e mulher. Então a heterossexualidade deve ser reconhecida e estudada como uma instituição histórica. Porque em outras culturas, em outros povos, por exemplo, na Grécia Antiga, não tinha bem essa divisão de heterossexual e homossexual. Era normal e comum as mulheres serem lésbicas. Inclusive o termo lésbica vem da ilha de Lesbos, onde mulheres se relacionavam entre si. As amazonas eram mulheres guerreiras que se resolviam entre si. De repente, de vez em quando, elas sequestravam um homem. Faziam o homem ter relações com ela, depois iam matar o homem. As amazonas faziam isso. Outras culturas, lá em Roma, a relação entre homens e homens também, na Grécia, era absolutamente normal. Em 79, o livro Assédio Sexual de Mulheres Trabalhadoras, da advogada norte-americana Catharine McKinnon, argumenta que as mulheres claramente ocupam posições inferiores no mercado de trabalho e são objetos sexuais em seus empregos. O assédio sexual no trabalho afeta predominantemente as mulheres. Por quê? No trabalho, quando a mulher é inserida no mercado de trabalho, o homem vê ela não como uma companheira de trabalho, mas como um objeto sexual. Alguém pode ser uma satisfação da libido, dos instintos libidinosos dele. Em 93, o estupro, olha só, o que era permitido? Final do século XX, quase século XXI. Em 1993, o estupro no casamento finalmente foi reconhecido como crime. Ou seja, se a mulher não quisesse dar, o homem podia pela força dentro do casamento.
A lei preservava o homem. Isso não vem de cultura religiosa, porque isso está na Bíblia, você sabia disso? Isso está na Bíblia. Na Bíblia, a Bíblia prevê o seguinte: que a mulher é objeto do homem depois que casa com ele. Inclusive o homem paga o dote para poder casar com ela. Então aí ele pode fazer com ela o que quiser e quem entender dentro do casamento. A legislação prevê isso. Então, o estupro do casamento finalmente é conhecido como crime em todos os Estados Unidos da América. Em 96 estava autorizando a heterossexualidade completamente. A socióloga britânica Diana Richardson apresenta uma série de ensaios importantes aí, criticando a heterossexualidade. Como a heterossexualidade reforça essa visão machista de um homem dominando a mulher. Então a heterossexualidade é construída como se fosse normal, os homens são vistos como ativos superiores, as mulheres passivas inferiores. A heterossexualidade é promovida e mantida pela ideologia vigente, que é uma ideologia machista, e pela força do homem masculina. O lesbianismo é negado, difamado, criminalizado em algumas culturas, é crime. As lésbicas podem até ser condenadas à pena de morte. Na Bíblia também tem esse tipo de punição para práticas homossexuais. A heterossexualidade deve ser conhecida como prostituição. História. Um padrão recente. Em algumas culturas e outros povos, nem sempre foi assim, né? E um sistema aí de poder que beneficia os homens e subjuga as mulheres. Então a mensagem mais preciosa transmitida pela pornografia, olha a pornografia que vai ter assim, quem assiste pornografia aí, a galera do X-Video aí, seus malos fundo aí, que eu sei que vocês assistem. Vagabundo. Na pornografia, as mulheres sempre apresam um objeto sexual na pornografia. Ai, doutor, isso é bem. Enquanto o homem é o caçador, o garanhão, o pegador, né? E lá as mulheres gostam de ser presas, de ser muitas vezes agredidas, tem até violência nesses vídeos. A violência, a sexualidade, o prazer são congruentes ali, e a mulher sempre agredida, ofendida nesses vídeos, nessa pornografia. Então tudo isso é um poder da ideologia machista que estabelece táticas opressivas para aquelas mulheres. Até os filmes de Hollywood reproduzem isso. Tem um filme Instinto Selvagem que mostra também esse comportamento sexual violento das mulheres. As lésbicas do filme, elas são assassinas, ou seja, uma sexualidade criminalizada. O tipo de roupa também. Por que o tipo de roupa do homem é folgado? Isso permite o movimento da liberdade do homem. Por que o tipo de roupa mais segredo para as mulheres é apertado? Porque isso limita o movimento delas, não dá liberdade para elas. Então, olha lá, o tipo de roupa das mulheres restringe o movimento delas.